Fala galera, hoje é dia de Marvel 1602. É uma história da Marvel, escrita por Neil Gaiman e desenhada por Andy Kubert entre os anos de 2003 e 2004. Numa visão totalmente diferente do universo Marvel, ambientado há mais de 400 anos atrás, muitas tramas envolvem personagens da realidade e da ficção. E tudo começa nessa época com o surgimento de Novas Maravilhas no ano de 1602. Mas antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história, senta aí. Na nossa história, durante o ano de 1602, a Inglaterra era governada pela Rainha Elizabeth I, uma época chamada de período elisabetano, onde existiam tensões religiosas entre Inglaterra, que era anglicana, e a Espanha, que era católica. Mas a rainha morreu em 1603 e quem assumiu a coroa foi o rei James da Escócia e passou a governar os dois países ao mesmo tempo. Nesse período, o continente americano passava pela sua colonização e a primeira colônia inglesa recebeu o nome da primeira criança a nascer oficialmente naquele território. Seu nome foi Virgínia. É nesse contexto que a história começa no ano de 1602, com uma visita à Rainha Elizabeth da Inglaterra do seu chefe de espionagem, Sir Nicholas Fury. Ele dá um relatório sobre as condições climáticas que estão cada vez piores por toda a Europa. A rainha pergunta se isso poderia ser um sinal do fim do mundo. Então chega o médico da corte, o Dr. Stephen Strange, que também não sabe dizer se os céus vermelho sangue de Londres e tempestades de raios e trovões, mas sem água, podem ser sinais do dia do julgamento. Mas Strange sabe que existe algo poderoso, um tesouro dos Templários, uma arma que eles podem usar como proteção e que deve ser trazida em segurança para a Inglaterra. E Nicholas Fury conhece alguém que pode fazer esse trabalho. Enquanto isso, um homem acorrentado numa torre no Palácio da Inquisição Espanhola esperava sua execução por ser considerado um sangue bruxo. Seu nome é Werner, chamado também de Anjo. Numa taverna no distrito de Westminster, em Londres, um homem cego toca a chamada Balada do Fantástico. O nome desse bardo é Matthew Murdock. Por ali também estava o jovem Peter Parquag, que olhava para uma aranha na mesa do bar. Ele era fascinado por esse tipo de criatura, até que um cliente a esmaga com uma caneca. Sir Nicholas Fury aparece e leva Peter, que é o seu assistente. Eles saem da taverna e, num quarto da pousada acima, eles esperam o encontro do contato de Sir Nicholas. Era o próprio Matthew Murdock, se chamando de demônio. Sir Nicholas então paga Matthew para se encontrar com o chamado de idoso, na cidade de Trieste, na Itália, e pegar com ele a tal super arma dos Templários. E mesmo com o perigo que pode enfrentar na viagem, Matthew aceita, porque ele é praticamente um homem sem medo. Na cidade de Greenwich, o Dr. Stephen Strange está nesse momento com a sua esposa Clea Strange. Mas Stephen não é só um médico comum, ele tem conhecimentos de magia. E ele usa isso agora para tentar encontrar a fonte da alteração climática. Numa forma astral, primeiro Stephen vê um navio levando até a Inglaterra uma garota chamada Virginia Dare. E o seu protetor a acompanha, o indígena Rojas. Viajando pelo Oceano Atlântico com o seu protetor Rojas, Virginia Dare é a primeira criança inglesa a nascer no chamado Novo Mundo, na América. Outra coisa que Stephen vê é uma montanha, com a indicação bizarra de manter presa ali água, terra, fogo e ar. Ele vê também o anjo na Espanha, esperando para ser queimado numa fogueira. E ali ele vê um padre conversando com uma freira, mas a freira percebe a presença da forma astral de Strange e o expulsa dali.
O padre é na verdade o inquisidor Henrique, que pergunta à irmã Wanda sobre o que ela viu. E sem saber direito, Henrique pensa que pode ser o seu maior inimigo, um homem chamado Carlos Xavier. Ao seu lado, Henrique também tem o jovem Petrus, um mensageiro que conta que o rei James da Escócia quer se livrar de todos os sangue bruxos. Pelas ruas da Inglaterra, Sir Nicholas explica ao seu jovem assistente Peter Farquaad que o grande tesouro que eles foram designados a proteger foi usado pelos Templários há mais de 400 anos. O problema é que enquanto explica ao garoto quem foram os Templários, que basicamente eram um exército em nome da igreja, um assassino de repente ataca Sir Nicholas, mas o seu traje de cota de malha o protege, e assim ele aproveita para derrubar o inimigo. Acontece que, sem saber, esse era um chamado de abutre de Otto von Doom, o conde da Lativéria. Enquanto Matthew Murdock viaja até a Itália no navio do capitão Nelson, o dia amanhecia em Westminster, onde homens da igreja se preparavam para queimar o tal anjo na fogueira, dizendo que ele era na verdade um demônio, um sangue bruxo. Mas nesse momento, dois homens surgem, um congelando aquelas tochas e outro com raios nos olhos que quebram as correntes do anjo e eles o libertam. E juntos, os três fogem voando dali. Em segurança, num pequeno barco na costa da Espanha, o anjo é apresentado ao líder desse grupo. Seu nome é Scotius Summersile. O manipulador de gelo é Roberto Trefuzes. E um jovem aprendiz chamado John Gray também os acompanha. E agora eles partem em direção ao seu santuário, um tipo de escola para sangues bruxos, liderada por um homem chamado Carlos Xavier. Pouco tempo depois, Sir Nicholas Fury visita o Instituto do Professor Carlos Xavier para os Filhos da Sociedade. E ele é recebido por Hal McCoy, um dos alunos do colégio. Sir Nicholas é levado até Carlos e ele conta que tanto a Inquisição quanto o rei James da Escócia estão rastreando a sua escola de sangue bruxo. Então Carlos leva Nicholas para ver os seus alunos, os seus mutantur ou alterados. Depois de ver os alunos de Carlos Xavier treinando, Sir Nicholas Fury admira o seu nível de desempenho e diz que ele tá ali, na verdade, procurando por ajuda. Sir Nicholas conta sobre o assassino que recentemente tentou matá-lo, e Xavier consegue ler a mente desse inimigo, descobrindo que na verdade existem mais duas tentativas de assassinato planejados. Uma contra Virginia Dare e outra contra a Rainha Elizabeth. Numa pousada em Londres, Peter Farquaad vai ao encontro de Virginia Dare por ordem da Rainha Elizabeth, mas ele se depara com o enorme protetor da garota, o indígena Rojas. Mas Peter fala para Virginia que a rainha a espera no palácio naquela noite. E Rojas garante com que ele seja bem-vindo nesse encontro também. Em Picárdia, na região da França mais ou menos, Matthew Murdock encontra a mulher que vai levá-lo até a Itália. Seu nome é Natasha. Eles então seguem caminho juntos numa carruagem, onde vão conversando e se conhecendo melhor. Enquanto isso, na Lativéria, o conde Otto von Doom tem os seus contatos, que lhe contam sobre Matthew e Natasha. E ele ordena que os dois sejam seguidos porque eles o levariam até a tal arma secreta dos Templários. E esse poder só poderia pertencer a ele, Otto von Doom. Na Escócia, enquanto o rei James conta ao seu conselheiro David Banner que ele teve um sonho que o clima estranho na Europa era um tipo de fúria de Deus por causa da existência de demônios e sangue bruxos existindo nesse mundo, nesse momento, o mensageiro do Inquisidor Henrique aparece. O jovem Petrus transmite uma mensagem ao rei James da Escócia. Ele diz que quando James se tornar rei da Inglaterra também, o Inquisidor vai ajudá-lo na caça aos sangue bruxos. Mas Carlos Xavier e os seus demônios devem ser entregues a ele.
Imediatamente, Petrus corre até a Espanha de volta para contar ao inquisidor Henrique que James da Escócia aceitou os seus termos. No caminho para o castelo da Rainha Elizabeth, Peter Farquaad e a jovem Virginia vão se tornando amigos. E Peter conta que trabalha para Sir Nicholas para enviar o dinheiro aos seus tios. Mas que na verdade a sua real paixão é a de inventar coisas. Então Virginia diz que ele se daria muito bem no Novo Mundo, porque eles precisam desse tipo de pessoa por lá. Ao chegar na sala do trono, Peter apresenta Virginia à rainha, e a garota dá um mapa da colônia de Roanoke como presente para ela. Virginia estava ali em nome do seu pai para pedir auxílio na colonização do Novo Mundo. E tudo parecia ir bem, até que um assassino alado aparece. Esse outro abutre surge e consegue pegar a jovem Virginia. Nesse momento, Rojas pega uma bandeja e a joga no assassino, o derrubando. Mas o problema é que Virginia tinha sumido. E do lado de fora do castelo, um grifo aparece. Rojas sobe no telhado do palácio atrás de Virginia e ali encontra e conhece Stephen Strange. Juntos eles capturam o grifo com uma rede e Strange usa as artes místicas para acalmá-la. Acontece que o grifo era a própria Virginia. Quando Sir Nicholas aparece, o Dr. Strange acoberta os acontecimentos, dizendo que Virginia foi jogada ali e ele agora está tentando restaurar as suas energias. Em outra parte, a viagem de Matthew Murdock e Natasha tem uma pausa porque os seus cavalos estão exaustos para levar a carruagem. Então numa pousada, Natasha tenta convencer um soldado a vender os seus cavalos. Mas os homens começam a partir para cima da mulher. E Matthew comenta que eles não deveriam fazer isso. Natasha é a mulher mais perigosa da Europa. Então o soldado aponta uma arma para Matthew e Natasha rapidamente nocauteia todos eles, mostrando que realmente Matthew dizia a verdade. Ela era a mulher mais perigosa da Europa. E assim, eles continuam o caminho com novos cavalos. Na Inglaterra, depois do caso com Virginia, Sir Nicholas conversa com a Rainha Elizabeth sobre o que conversou com Carlos Xavier. Existe uma potencial tentativa de assassinato, mas ela não lhe dá muito ouvidos, dizendo que já houve outras tentativas antes e ela ainda estava viva ali. Então ela muda o assunto e ordena que entre o mensageiro da Lativéria, que trazia presentes do conde Otto von Doom. O jovem Peter Farquaad vai até a casa de Stephen Strange para dizer ao doutor que a rainha deseja que ele continue tratando Virginia Dare. Clea então encontra o seu marido em profunda meditação mais uma vez, procurando por respostas para a situação do clima no mundo na sua forma astral. Clea então o tira da meditação e Stephen fala com Peter sobre o pedido da rainha. Enquanto isso, Sir Nicholas visita a cela do assassino que pretendia matá-lo e oferece um acordo. Sir Nicholas dá ao assassino a sua espada e a chance de lutar pela sua liberdade, se ele puder matar o desarmado Sir Nicholas. Mas se Nicholas for o vencedor, então o assassino teria que contar quem o enviou. E o assassino concorda, mas Sir Nicholas, mesmo desarmado, o derrota rapidamente. Enquanto o Dr. Strange cuida da doente Virginia Dare, Rojas conta que essas transformações já aconteceram antes, mas só ele sabe disso. E nesse momento, até estrelas aparecem naquele quarto. Então Strange deduz que as estranhas ocorrências do clima podem estar sendo causadas de alguma forma pela garota. Enquanto isso, Sir Nicholas continuava o interrogatório ao assassino e descobre que foi o conde Otto von Doom quem o enviou. Só que essa descoberta veio tarde demais, porque o tal presente da Lativéria, um tipo de máquina de música, era na verdade uma tentativa de assassinato que foi bem sucedida. Uma semana depois, Virginia Dare desperta aos cuidados de Clea Strange, e logo o Dr. Stephen Strange chega com Rojas trazendo um pouco de sopa para a garota.
O Dr. Strange conta sobre a sua transformação num grifo e como ele a transformou de volta à sua forma humana, usando as artes místicas que aprendeu nas suas viagens ao Oriente. O problema é que, com a recente morte da Rainha Elizabeth, James da Escócia em breve vai receber a coroa da Inglaterra. E ela não vai ter ali a ajuda que foi buscar para o seu povo. Então Virginia conta ao Dr. Strange sobre a sua transmutação. Ela adquiriu isso em Roanoke, no Novo Mundo, onde brincava com alguns amigos e acabou encontrando um tipo de objeto brilhante flutuando no ar, dentro de um pântano. E ela o tocou, e isso a transformou num tipo de cervo branco. Rojas a encontrou e esperou até que ela voltasse ao normal, e assim ele passou a cuidar da garota, mesmo Virginia tendo se transmutado outras vezes depois disso. Enquanto isso, Sir Nicholas Fury, que é leal à coroa, vai ao encontro do seu novo rei em Newcastle e diz que tem evidências de que um agente do conde Otto von Doom realizou o assassinato. Mas James da Escócia não quer um conflito com a Latvéria, e ele diz que, na verdade, a culpa só pode ser dos sangue bruxos e ordena a captura de todos eles. Em outra parte, a jornada para recuperar a arma secreta dos Templários continuava, onde Matthew Murdock e Natasha passam por uma ponte, a meio-dia de distância da localização final, a cidade de Trieste. Só que no meio do cruzamento daquela ponte, Natasha convence Matthew de que eles estão perto o suficiente do seu destino para que ele conte exatamente o local exato de onde devem chegar. E quando ele conta que é ao lado de um velho templo onde vão encontrar um idoso, Natasha se volta contra Matthew, quebrando uma garrafa de vinho na sua cabeça, o fazendo cair daquela ponte, provando que realmente ela era a mulher mais perigosa da Europa. Na Latvéria, o conde Otto von Doom faz experimentos no seu castelo, até eletrificando um sapo morto para tentar reanimá-lo, na intenção de criar talvez um exército de homens mortos-vivos para dominar toda a Europa. Mas os seus pensamentos são interrompidos por um tremor. Isso é causado por um dos seus 4 prisioneiros que ele mantém nas criptas do seu castelo. De volta à Inglaterra, Sir Nicholas conta ao jovem Peter Parquag sobre o desejo do rei James de capturar os sangue bruxos. Então ele precisa enviar uma mensagem a Carlos Xavier. Assim, quando Peter chega na escola de Xavier, ele repassa a informação. Nicholas Fury e os seus soldados virão na manhã seguinte para levá-los como prisioneiros do rei, e eles não devem impedi-lo. Desse jeito, em vez de fugir, Carlos Xavier diz que confia em Sir Nicholas e lhe dará a sua rendição sem derramamento de sangue. Enquanto isso, em Trieste, Natasha finalmente encontra com o tal idoso dos Cavaleiros Templários, e ele mostra na sua carruagem o que seria a tal arma secreta. Era um tipo de esfera de ouro. Então, cumprindo o objetivo, Natasha e os seus soldados se voltam contra o velho e o levam preso para uma caverna escura. Mas ali, Matthew Murdock reaparece, vivo, libertando o idoso. O problema é que quando ele sai dali com o velho nos braços, Natasha e os seus soldados os esperavam do lado de fora. E agora os dois eram prisioneiros dela, em nome de Otto von Doom. Enquanto se prepara para capturar os sangue bruxos, Sir Nicholas Fury instrui os homens da coroa a não machucar ou ferir nenhum deles. Avançando sozinho e passando pelos arredores, pela floresta que cerca a mansão de Carlos Xavier, o Dr. Stephen Strange aparece numa forma astral para Sir Nicholas, dizendo que o seu agente falhou e a arma dos Templários caiu nas mãos do Conde von Doom. Mesmo assim, Nicholas continua a sua nova missão e entra no Instituto de Carlos Xavier, inclusive encontrando seu assistente Peter Parquag logo na entrada. Sir Nicholas, na verdade, está levando Carlos Xavier e os seus alunos sob custódia para mantê-los a salvo do rei James da Escócia. De longe,
Petrus observa esses eventos e corre para contar ao rei James, lembrando que ele prometeu entregar os sangue bruxos ao inquisidor espanhol Henrique. Só que o rei James diz que agora que ele está prestes a ser coroado como rei da Inglaterra, além de ser rei da Escócia, ele não tem obrigações com a Inquisição espanhola. Petrus então corre dali e vai até o inquisidor, e Henrique diz que vai ver o que James vai fazer, porque Henrique vai tomar aqueles sangue bruxos, nem que seja à força. Nesse momento, no castelo do Conde Von Doom, ele recebe seus prisioneiros de Natasha, Matthew Murdoch e o idoso que guardava a arma dos templários, que era aparentemente aquela esfera de ouro. Mas o idoso se recusa a falar como aquilo funciona. Então Von Doom os mantém como prisioneiros nas suas masmorras até que ele descubra. Enquanto isso, nas criptas, ele mantém outros 4 prisioneiros, e com um deles, Von Doom sempre conversa, e ele chama o prisioneiro de Reed. Von Doom fala como aquela tal arma é brilhante e dourada, e ordena que o seu prisioneiro o ajude ou os outros vão sofrer as consequências. Mas Reed diz que esse instrumento pode ser perigoso, e ele deveria ser mantido longe. Então Von Doom ri e o chama de covarde, enquanto ele vai continuar procurando uma forma de abrir aquela esfera. Matthew e o idoso são mantidos nas masmorras, quando de repente o Dr. Strange aparece no sonho do velho. O nome desse idoso inclusive é Donald, e ele diz a Strange que ainda existe uma chance. Ele deu ao Conde Von Doom uma distração, para que ele e Matthew tenham tempo suficiente para escapar dali. Na sua casa, Strange volta dessa viagem astral, debilitado. Ele diz para sua esposa que o idoso estava nas montanhas que ele já viu antes, onde suas visões diziam algo sobre terra, ar, fogo e água. Mas Clay aponta que talvez a visão não seja sobre os 4 elementos, mas sim sobre 4 pessoas, que antes eram consideradas mortas. O doutor sai dali então, e Virginia pergunta de quem Cleia está falando. Então ela conta sobre uma expedição há 10 anos atrás, que foi em busca de conhecimento no Novo Mundo, liderada por Sir Richard Reed. Quando o seu navio, o Fantastic, se aproximou de um tipo de cortina de luz bizarra no meio do mar dos Sargassos, a maioria da tripulação fugiu, mas Sir Reed, a sua esposa Susan Storm, o irmão dela, Jonathan Storm, e o capitão do navio, Benjamin Grimm, ficaram na embarcação. E eles foram afetados por aquela luz estranha, ganhando poderes e se tornando os 4 do Fantastic. Eles continuaram a sua viagem ao Novo Mundo, a América, e usaram esses poderes para ajudar os necessitados, até que se espalhou a notícia de que eles estavam desaparecidos, e a maioria das pessoas acreditou que eles estavam mortos. Na verdade, eles foram capturados por Otto Von Doom. Mais tarde, o Dr. Strange chega na Torre de Londres, ao encontro de Sir Nicholas Fury e de Carlos Xavier. E ele diz que tem evidências de que Sir Richard Reed é um prisioneiro de Von Doom. Mesmo relutante em continuar traindo a coroa, Sir Nicholas era muito amigo de Sir Reed, então vai fazer de tudo para salvá-lo. O problema é que eles precisariam de um exército para atacar a Lativéria, mas Xavier diz que tem o exército que eles precisam, com os seus alunos aprimorados. Quando eles saem da torre, o Dr. Strange começa a ter problemas para andar, mas se mantém de pé ainda. E Sir Nicholas ordena que Peter Parquag volte para casa, porque Peter não trabalha mais para ele. Ele vai trair a coroa e não quer levar o garoto junto. Assim, Sir Nicholas leva os sangue bruxos acorrentados no maior e mais veloz navio da coroa inglesa, com o pretexto de que eles seriam jogados no mar. Mas isso era uma distração, porque com os poderes psíquicos combinados de John Grey e de Carlos Xavier e o impulso com os raios dos olhos de Scotius, eles fazem o navio decolar pelos céus. O problema é que no porto
ao lado de Peter, o Doutor Strange simplesmente desmaia, porque a sua forma astral é levada até a Lua. Acontece que na sua forma astral, o Doutor Strange é convocado na Lua por Uatu, o Vigia. O Uatu explica a Strange que os Vigias são seres que só observam eventos do universo, mas nos últimos meses ele percebeu que precisava interferir, ou seria o fim do mundo. O Uatu explica que a destruição de um único mundo não o obrigaria a agir, mas numa inspeção mais aprofundada, ele e a sua raça perceberam que o que está acontecendo naquela terra afetaria toda a linha temporal, e isso seria expandido para todos os outros universos, destruindo toda a existência em todas as realidades. O Uatu diz que essa anomalia vem do que ele chama de precursor, algum tipo de ser deslocado do tempo que causou esse início de surgimento de super-heróis antes do previsto. As Maravilhas iriam surgir normalmente, mas seriam uns 400 anos no futuro. O problema é que o Uatu admite que não sabe quem foi esse viajante do tempo, esse precursor, porque a sua observação é restrita às leis do universo. Então, para ajudá-lo, o Uatu mostra a Stephen Strange o mundo através dos seus olhos, mas Stephen nunca vai poder falar sobre isso para ninguém enquanto ele for vivo. Ele só pode observar. Enquanto isso, a viagem do navio voador mantido por John Gray e Carlos Xavier em direção a Lativéria continua. Por ali, nas criptas do castelo do Conde Von Doom, chamado também de O Formoso, uma coisa tentava se mover e era quem causava os tremores. Nas masmorras, o idoso Donald pede para que Matthew aproveite os tremores para tirar os dois da sua cela, porque eles precisam de algo que está guardado na sua carroça, a verdadeira arma dos Templários. Do lado de fora, o navio voador se aproximava e era recebido com tiros de canhão e ataque dos urubus de Von Doom. Enquanto ali dentro, a coisa continuava sacudindo o castelo e fazia rachaduras na sua base. Com isso, uma enorme câmara de vidro no quarto de Otto Von Doom se quebra, libertando Susan Storm, a mulher invisível, que aproveita para nocautear Natasha, a amante de Von Doom nesse momento. As rachaduras deixam as correntes de Matthew Murdock mais fracas, e ele consegue se soltar com o idoso, e numa forma mais rápida de chegar até a carroça no pátio do castelo, ele desce pelo lado de fora da torre. Assim, alcançando a carroça, o idoso pega um cajado. Esse era o verdadeiro tesouro. E quando os guardas se aproximavam deles, o velho Donald bate o cajado no chão, causando um estrondo ensurdecedor de trovões, onde relâmpagos surgem e uma chuva cai do céu sem nuvens. A chuva faz com que Robert consiga usar melhor os seus poderes de congelar as coisas, derrotando aqueles urubus e congelando os canhões de Von Doom. E no meio da confusão, os 4 do Fantastic se libertam e juntos enfrentam o Conde Von Doom. O Conde os ameaça com aquela esfera de ouro, dizendo que ele só precisa de um raio para libertar o seu poder. E assim como ele desejou, um raio atinge a esfera, a quebrando na frente do seu rosto, o desfigurando. Richard Reed vai até Otto Von Doom caído no chão e acredita que ele esteja morto. Então os 4 do Fantastic observam de onde veio aquele raio. Era da real super arma. Era de Thor, o deus do trovão. Thor carrega aquele navio voador com as suas mãos agora, e todos os heróis embarcam nele, menos Matthew, que decide voltar para casa. Com todos os heróis reunidos e saindo naquele navio, Natasha fica horrorizada ao descobrir que o Conde Von Doom está aparentemente morto, e fica ainda mais horrorizada quando o Conde fala e implora para que ela esconda o seu rosto. Enquanto isso acontecia, na Espanha, Petros surge correndo para dar a notícia da vitória dos Sangue Bruxos contra o Conde Von Doom.
Mas Grocho, que é um agente do Papa, traiu a sua raça e entregou o Inquisidor Henrique e os seus aliados. E cansado de tanto correr, Petrus agora também é capturado. Stephen Strange, sem poder falar nada, numa cela de prisão, pensa em todo o conhecimento que o Ato, o Vigia, deu para ele. Enquanto isso, um agente do Papa, ao lado de Grocho, se prepara para queimar o ex-inquisidor Henrique e os seus aliados, Petrus e a irmã Wanda. Isso numa fogueira, por trair a igreja, por ser também um sangue bruxo, por mais que a sua aparência não mostre isso. Como último pedido, o ex-alto inquisidor pede que, depois da sua morte, não destruam o seu trabalho e as suas anotações, uma coleção de livros e de itens místicos. Então, propositalmente, eles buscam esses itens para queimá-los na frente de Henrique como punição. E um deles é um tipo de capacete de metal que ele teria recebido de um antigo amigo. Sabendo que isso aconteceria, prevendo como tentariam torturá-lo ainda mais, ele sabia que levariam o seu capacete até ele. E Henrique o faz levitar até a sua cabeça. E, em seguida, ele se liberta das correntes de metal, porque ele é o mestre do magnetismo. Enquanto Petrus e Wanda cuidam dos guardas, Henrique leva Grocho com ele. Com isso, eles vão se dirigir para o Novo Mundo, indo atrás do navio de Carlos Xavier e dos Quatro Fantásticos. E mais tarde, no seu navio, não mais sendo um inquisidor, Henrique diz que eles deveriam assumir uma outra postura. Não mais com os seus títulos religiosos, porque agora eles são uma irmandade. A irmandade daqueles que herdarão a Terra. O problema é que no navio de Carlos Xavier, depois de manter a embarcação com tanto esforço sobrevoando até a Lativéria, o jovem John Gray não tem mais forças e, à beira da morte, pede para o seu líder para que ela possa morrer com honra, a deixando morrer como ela é, como uma mulher, como a jovem Jean Grey. Assim, naquela noite, um funeral é preparado para Jean Grey, onde John Storm a leva aos céus e a incendeia como numa pira funerária, e ela queima como uma fênix. Enquanto isso acontecia, a jovem Virginia Dare tentava conseguir auxílio para a colônia de Roanoke com o rei James, mas o rei nega o apoio, dizendo que já tem muito o que cuidar ali, governando a Escócia e a Inglaterra agora. E para piorar a situação, ele ordena a decapitação de Stephen Strange naquele mesmo dia. Inclusive, o seu assessor, David Banner, vai buscar o também preso jovem Peter Parquag, para que ele veja com seus próprios olhos o que eles fazem com os traidores. Naquele anoitecer, Clea Strange conversa com a cabeça decapitada do seu marido, empalada no alto de uma torre. Só que, na sua forma astral, Strange ainda fala. Ele cumpriu a ordem do Vigia de não falar nada enquanto estivesse vivo, mas agora morto, a sua forma astral pode contar para Clea tudo o que ele viu. E como é importante enviar o precursor de volta ao seu tempo. Então Clea leva a cabeça do seu marido e, naquela noite, ela leva Virginia e Rojas também para o seu navio. E juntos eles fogem para o Novo Mundo. Naquela noite, o rei James desperta o jovem Peter Parquag na sua prisão e diz que vai lhe dar mais uma chance dele provar a sua lealdade com a coroa. Ele vai enviar o garoto junto de David Banner para que ele ajude o seu conselheiro a matar Sir Nicholas Fury. E aceitando, eles seguem num quarto navio que viajaria em direção à América. Durante essas viagens, no navio de Virginia, Clea conta sobre o que Stephen Strange lhe disse do precursor e como ele achava que era a garota. Mas Clea diz que ela entendeu, não se trata da garota. E pergunta para o indígena Rojas o que ele acha. Então Rojas até muda sua expressão, algo que não tinha feito até agora, e confirma, falando um inglês perfeito, de que realmente o precursor
não é a garota. Rojas conta que o seu verdadeiro nome é Steve Rogers, e ele veio do futuro, depois de ter sido injetado com o soro de super soldado e de ter se tornado Capitão América. Mas nesse futuro ele nunca envelheceu, diferente de outros heróis. Ele continuou lutando contra vilões como o Homem Púrpura, que se tornou o presidente vitalício dos Estados Unidos. Assim, ele passou a lutar contra o próprio país que defendia, e então foi capturado e usado em experimentos que acabaram o levando para o passado, onde ele surgiu numa América primitiva e se juntou a uma tribo nativa, ajudando também os colonos a sobreviverem no inverno, se tornando o guardião da Virgínia. E ele quer garantir que esse povo sobreviva, porque eles são o início do sonho americano. Mais à frente, o navio dos Quatro Fantásticos chega na colônia de Roanoke, na América, e Thor volta à sua forma de idoso, inclusive. Sir Nicholas Fury vai para a cidade de Roanoke antes do resto da tripulação e conversa com o governador Ananias Dare, o pai de Virginia, e contando que o seu navio está cheio de, entre aspas, monstros. O governador faz um anúncio ao seu povo sobre esses monstros e como eles devem ser aceitos e tratados com respeito naquelas terras. Ao desembarcar, Carlos Xavier sente mentalmente a aproximação dos outros 3 navios, e num deles ele sente um antigo amigo. Assim, naquela noite, com os seus alunos, Carlos ordena o congelamento do navio de Henrique e do seu grupo, a sua Irmandade de Seres Alterados. Na colônia de Roanoke, Sir Reed descreve como ele acredita que seja a anomalia que estaria afetando o clima do mundo, e pede para que todos fiquem atentos a qualquer coisa fora do normal. Logo na sequência, o navio trazendo Clea, Virginia e Rojas chega também a Roanoke, e Virginia se reúne com seu pai. Clea traz num pequeno barril a cabeça do marido para uma conversa com Reed e Sir Nicholas. Ele conta que precisam enviar o viajante do tempo de volta ao futuro. Isso vai arrumar o fluxo do tempo, acabar com as alterações climáticas e até salvar todos os universos. E no meio dessa conversa, Virginia aparece e diz que pode mostrar o local que eles estão procurando. O local onde Rojas, ou Steve Rogers, surgiu pela primeira vez. Então, num pântano próximo dali, Sir Reed encontra e examina o que ele chama de distorção peredural. E assim, começa os seus estudos. Enquanto isso, numa das costas, o navio de Peter Parquag já tinha chegado e ele tinha saído para pescar. Mas quando volta, vê os corpos de toda a tripulação morta, menos ele e David Banner, que estava desaparecido. Quem fez isso foi Sir Nicholas Fury, e ao vê-lo, Peter apenas corre dali. Enquanto isso, na Inglaterra, o rei James se auto-admira depois da sua coroação oficial. Mas naquela noite, a figura sombria de Matthew Murdoch, como um demônio, aparece na escuridão do seu quarto e ele ameaça o rei, prometendo que vai voltar se souber que algo aconteceu com Nicholas Fury. Então, ou James parava sua caçada no Novo Mundo, ou ele iria encontrá-lo mais uma vez. Depois de estudos de Reed, Carlos Xavier volta ao navio congelado de Henrique e pede a sua ajuda. E ele aceita, em troca de alguns termos que ele nem vai dizer agora quais são. E eles precisam aceitar, ou a alternativa seria pior, ou seja, tudo estaria perdido. Assim, concordando, Henrique é levado até o rasgo temporal e com seus poderes consegue modificar aquilo para torná-lo grande o suficiente para Rojas passar por ali. E para ativar o portal com energia suficiente, eles convencem o idoso Donald a se transformar no poderoso Thor. Mas Rojas fica relutante em voltar, dizendo que precisa ficar ali para cuidar do nascimento da sua nação. Mas Sir Nicholas diz que vai ajudá-lo e deve confiar nele como confia na sua contraparte do seu tempo. Mas Fury nocauteia Rojas, dizendo que
Ele não é o Nicholas Fury que ele conhece. Assim, Fury carrega Rojas em direção ao rasgo temporal, mesmo contra sua vontade. Só que no caminho, David Banner, acompanhado por Peter Farquaad, aponta uma flecha para Nicholas. Mas nesse momento, ele é impedido por Virginia, transformada num grande cachorro branco. E Peter percebe quem ela é. Assim, Nicholas continua com Rojas se aproximando do rasgo temporal, e enquanto Henrique manipula o portal para torná-lo grande o suficiente para atravessarem, Thor canaliza relâmpagos para abrir a passagem. Isso afeta todo o universo, e assim, se sacrificando, Nicholas Fury atravessa junto com Rojas, onde uma imensa explosão acontece. E até David Banner se joga para proteger Peter daquela energia. Desse jeito, tudo termina. Tudo entra num silêncio total. E o Ato, o Vigia, observa o tempo se reconfigurando. Nessa nova linha do tempo, a maioria dos colonos de Roanoke morreu de fome durante o primeiro inverno, sem a existência de Rojas nesse mundo. E um punhado de colonos sobrevive no inverno seguinte com a ajuda dos nativos. Virginia morreria nesse mundo na forma de um cervo, e o tempo cura a si mesmo, mantendo a nossa linha do tempo. Mesmo assim, o Ato foi repreendido pela sua raça por ter interferido, mas por ter salvado a realidade, ele recebe de presente um novo universo de bolso para vigiar, a Terra 311. Esse mesmo mundo do ano de 1602 que continua só naquela nova realidade alternativa. Assim, depois da explosão, esse universo não terminou, e então a vida pode continuar paralelamente. Clea entrega a cabeça do seu marido a Reed, e ela finalmente volta para sua própria dimensão. Thor volta para o seu reino de deuses, enquanto Henrique cobra sua dívida com Carlos Xavier, pedindo que ele aceite, cuide e ensine os seus filhos, Wanda e Petros. Com a explosão, David Banner teve o seu corpo afetado pela radiação e se transformou num monstro que vive na floresta agora. E Peter resgata a jovem Virginia, que voltou à sua forma normal. Mas enquanto ele a ajuda, ele não percebe que uma pequena aranha, também irradiada pela explosão, desce por uma teia e assim ela pica sua mão. Mas mesmo com todas essas mudanças, não era o fim desse mundo. Era o início dessa realidade alternativa, de um universo inteiro de maravilhas que surgiram a partir do ano de 1602. E é desse jeito que termina a história. Marvel 1602 é uma visão totalmente diferente do universo Marvel tradicional, feito numa história de qualidade extremamente elevada. O Neil Gaiman não só fez uma história com os heróis no passado, ele criou todo um contexto para isso, mesclando ficção e realidade para dar base a tudo o que os personagens são e fazem aqui. Como por exemplo, a lenda norte-americana de Virginia Dare, que existe na nossa realidade, que diz que ela morreu numa forma de um cervo branco. Então Neil Gaiman lhe dá aqui poderes de transmutação para dar base a essa história, já que ela é praticamente uma das poucas que não é baseada em outro personagem já existente do universo Marvel. O roteiro aqui é muito bem trabalhado, com maquinações, traições e revelações sendo mostradas aos poucos, te mantendo na leitura numa narrativa cativante. E relendo essa série atualmente, me fez pensar como isso seria uma ótima série de época, no melhor estilo Game of Thrones da Marvel inclusive. E tudo isso é apresentado com uma arte que casa muito bem com a ambientação da história. Meu único problema com todo esse quadrinho é que o final parece um pouco apressado. Talvez com uma única edição a mais as coisas pudessem ter sido melhor exploradas. Mas de qualquer forma, o que mais me impressiona é como o quadrinho conseguiu explicar a existência desses personagens nessa época e como esse universo alternativo
pode ser retirado da continuidade normal e mantido ainda com novas histórias. Tanto que existem algumas HQs que continuam abordando esse mundo, como 1602 New World. E outras minisséries como do Homem-Aranha, dos 4 do Fantastic e até mesmo da Angela. Sendo assim, 1602 se torna um ótimo trabalho de Neil Gaiman e com certeza um dos melhores quadrinhos que abordam o alternativo do universo Marvel. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.